Olá, sejam bem-vindos ao Jovem Pod, o podcast do CDL Jovem Sapiranga. Aqui, histórias de quem empreende, seja em Sapiranga e região, se transformam em inspiração e conhecimento. Nosso objetivo é compartilhar histórias reais de quem vive o empreendedorismo e a liderança na prática. Se você busca aprender com quem já enfrentou desafios e conquistou vitórias, esse é o lugar certo. Hoje, no nosso episódio número 13, estamos recebendo um convidado super especial. Mas antes de iniciar, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vanessa, sou coordenadora da pasta de gestão de integrantes do CDL Jovem e ao meu lado está a minha colega Tilara. Olá pessoal, eu sou a Tilara, eu sou assessora da pasta de gestão de integrantes e eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque esse papo promete ser incrível. A gente está aqui com o Alex. Ele está fazendo um trabalho incrível em Sapiranga à frente da Do It English Lessons. Olá, Alex. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Finalmente deu certo, né? Eu ainda estou um pouco nervoso, tá, meninas? Não sei se eu olho para cá, se eu olho para lá, para qual câmera eu vou olhar para vocês em alguns momentos. Sim. Dá para cortar se a gente errar alguma coisa? Sim. Sério? Não, a gente tem que dizer que não, é 100% ao vivo. Não. Posso que vai ser sem cortes. Vamos lá, então. Prazer demais estar aqui com vocês. Bom, E dizer que tem muitas perguntas, né? É tipo uma entrevista, um de frente com o CDL Jovem. Isso. Tem que revelar todos os segredos. Eu gosto de falar do que deu errado também, não só do que deu certo. Dá pra falar o que deu errado? Com certeza. Isso Histórias que a gente quer reais, saber então. também. Não é só somos perfeitos Isso e maravilhosos. mesmo. Não, histórias reais. Coisa boa. Mas então, a gente vai iniciar apresentando o nosso convidado. Tem até apresentação. Temos uma Olha que super chique. apresentação. Caramba. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Fevale, Alex é um ex-funcionário público que abandonou a carreira estável para viver sua paixão, que era ensinar. Um projeto beneficente que começou em uma igreja se transformou na Do It English Lessons, uma instituição que hoje é referência no ensino de língua inglesa e que, durante a maior crise que já atingiu seu setor, conseguiu triplicar seu faturamento, abrir novas unidades físicas e expandir sua atuação para outros 15 estados, graças às estratégias de diferenciação que foram aplicadas na sequência certa. Eu tô até me sentindo mais importante agora com essa introdução. Eu vou atualizar meu LinkedIn. Que eu preciso. Sou mais do que eu acho que sou. Mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Gostei da atualização. Me sinto honrado agora, mais honrado ainda. Muito bem. Então, para começar, Alex, antes de tudo, a gente quer iniciar perguntando quem é o Alex, além de ser esse empreendedor de sucesso? Primeira pergunta já profunda. Gente, ser empreendedor dá tanto trabalho que eu não sei se sobra alguma coisa, né? Obrigado pelo de sucesso, inclusive, mas é bem difícil separar o Alex indivíduo do Alex empreendedor, porque a gente vive isso 24 horas por dia, não é... Muita gente tem isso, né? Na verdade, eu tenho isso de todos os meus empregos já, assim, antes de empreender era igual. Eu não tinha aquela coisinha de, vou desligar a chavinha aqui, acabou o trabalho agora é a vida pessoal. Só que quando você empreende, de certo modo, tudo se mistura muito mais, né? Todas as decisões que você toma na sua empresa, elas vão impactar diretamente a sua vida. Sim, totalmente. Então, acho que, além de empreendedor, eu me definiria como um sonhador, eu acho, assim, e um professor. Eu acho que essa é a palavra que melhor me define, assim. Eu sempre, até pouco tempo atrás, eu gostava de ser chamado de Teacher Alex e não de Alex, ou não ser reconhecido como o diretor da Do It, o sócio fundador. Eu queria manter aquele status de professor porque eu comecei o meu negócio pela paixão que eu senti em fazer alguma coisa. Eu acho que essa é a melhor, assim, é muito triste quando você vai para o empreendedorismo buscando dinheiro, entende? Ou só buscando uma melhor condição. Não, vou ser meu próprio chefe, vai ser muito melhor. Não vai. Geralmente não vai, né? Vai ser mais difícil, vai ser mais custoso. Se tu não ama de verdade aquilo que tu faz, e é louco porque parece muito clichêzão isso, né? Mas, gente, é muito real. Então, assim, por que eu gosto de dizer que eu sou professora acima de tudo, além de ser empreendedor e tudo mais? Porque a minha paixão é ensinar. E eu consegui encontrar propósito naquilo que eu faço, sabe? Então, depois que tu encontra propósito naquilo que tu faz, e depois que tu encontra essa paixão, envolver essa paixão no empreendedorismo, cara, isso é o principal. Inclusive, já queria dar uma primeira dica aqui, assim, pra galera que eu
quer empreender, eu sei que tem muita gente que nos segue a CDL Jovem, ainda não tem a sua empresa, né? Ainda está numa empresa e tudo mais. Pensar naquilo que tu gosta de fazer hoje e ver se existe alguma forma de monetizar essa tua paixão, sabe? É o melhor caminho, porque vai ser difícil, vai ser custoso, vai ser uma droga várias vezes, vai querer desistir várias vezes. Então, se não tiver paixão, se não tiver amor, é muito difícil, né? Então, professor é a palavra que eu melhor usaria para me definir, assim, além de empreendedor. Não, olha que legal. Seria essa. E aí? Não, e agora te escutando e pensando, porque tem essa questão do ensino também, de ser professor, né? Tem. E olha que fantástico que é tu mudar vidas. Eu já fui aluna da DUIT, né? Vou fazer uma propaganda, mas foi muito legal estudar. Realmente, o ensino diferenciado. E lá atrás, né? Nossa, em 2018. Aluna, quando era tudo mato ainda. Meu Deus, como eu queria que tu tivesse a chance de conhecer o que é hoje a DUIT, né? No início, mas eu adorava estudar no DUIT. Realmente, diferenciado. E acho que o ambiente. Muito, muito, muito importante, assim, o ambiente. Essa é a ideia. Obrigado mesmo pelo reconhecimento. Eu acho que o que fez a gente crescer tanto nesses anos foi justamente isso, né? O foco 100% no aluno, sabe? Eu nunca... E talvez a gente conversando aqui, vocês vão ver, se eu não sentei e fiz um baita plano de negócio, agora eu vou abrir uma empresa, vou ter minha marca, tudo foi meio que acidente, né? Tudo aconteceu um pouco por acidente, mas eu não quero começar aqui, eu me antecipar, eu sei que vocês têm perguntas e como qualquer professor, quando eu começo a falar eu não paro, então me digam vocês aí quais são as perguntas, eu vou explicando e vou contando tudo. Legal. Então uma outra pergunta aqui que a gente quer saber é o que te motivou a deixar a tua carreira pública estável para empreender e como que foi essa transição? Tem gente que não sabe que, na verdade, a DUIT é um hobby, foi um hobby para mim por muito tempo, né? Eu comecei a DUIT, eu só saí do banco quando eu já tinha algumas centenas de alunos já, assim, eu segurei o máximo que eu pude, né? Na verdade, foi uma transição bem difícil. Foi em 2019 só, veja só, você foi meu aluno em 2018, então nessa fase que você estudou na DUIT, o Alex, ele era professor nas horas vagas, empreendedor nas horas vagas, tinha o meu trabalho full time lá no banco, né, de segunda a sexta, era concursado, ou seja, já tinha resolvido a minha vida, né, dadas as devidas proporções, claro, trabalhar no banco é estressante sim, não estou menosprezando quem é funcionário público, pelo amor de Deus, mas é muito diferente, né? Sim. E eu sou muito grato ao Banrisul, na verdade, sou muito grato ao banco, porque essa estabilidade que eu tinha lá me permitiu ousar muito mais também no meu negócio, né? E investir muito mais no meu negócio, porque eu não dependia dele no início. Mas isso eu acho que foi uma atitude muito acertada que eu tomei lá no início, sabe? De não depender do meu negócio 100% desde o início. E uma outra coisa que talvez... Esse é um ponto legal também, Vanessa, da gente falar, que me ajudou muito nessa transição. Não foi fácil, óbvio. Né? Pensa comigo, eu larguei uma carreira estável que eu ganhava bem pra caramba. Trabalhando 6 horas por dia, assim, na média, né? Considerando a média de salários hoje do Brasil, eu ganhava muito bem. Para investir em algo que não era certo, dentro de um setor que não é essencial, dentro de um negócio que trabalha muita recorrência e que eu preciso manter o meu cliente feliz por mais tempo, porque ele precisa comprar de mim de novo, e não é algo essencial, como eu disse, né? Ele não depende daquilo para viver. Eu só vendo para uma pessoa que já tem um sonho ou que está buscando um objetivo, que está num momento específico da vida, né? E uma das coisas que me ajudou muito foi, quando eu comecei a escola em 2017, por ali 2018, que ela engrenou mais, eu tinha um consultor financeiro e esse consultor me ajudou a separar o meu dinheiro do dinheiro da empresa. Entendeu? Sim. Então, quando eu cheguei, sentei e vi que assim, putz, não tá mais dando para levar no banco, eu tô no banco, mas eu não tô mais aqui 100%. E eu assim... Sempre, no momento que eu estava no banco, era 100% ali. Eu me entregava, tanto que até as últimas semanas antes de eu sair, eu ainda recebi alguns prêmios de destaque lá na agência e tal, porque eu sempre levei muito a sério meu trabalho, né? Fazia algumas concessões com o meu gerente, porque na época eu ainda fazia faculdade de manhã, aí corria, ia direto pro banco, chegava atrasado, meu chefe me dava várias metas que eu tinha que bater. Ele dizia, ó, se tu bater essas metas aqui, beleza, eu vou relevar esses atrasos, né? Sim. Saía para dar minha aula à noite. De madrugada eu fazia o material muitas vezes das aulas do dia seguinte, porque desde o início eu quis ter um material personalizado, então não tinha horário para fazer, fazia ali. Só que ter separado a minha carteira do caixa da empresa ajudou muito nessa transição.
como eu disse, não foi fácil, foi desesperador assim, mas o fato de eu ter tido um consultor, ou seja, eu tinha DREs da minha empresa desde o início lá, sabe? Desde quando a gente faturava isso aqui, assim. Eu já tinha todas as contas ajeitadinhas, já tinha tudo certo. Sabia o que era o meu custo de impressão, o que era o meu custo sobre as vendas, tinha o meu resultado já ali bem determinado. E aí quando chegou o momento lá em 2019 que eu vi que, cara, não tá dando mais para levar, tá exaustivo demais isso aqui, eu tô vendo que as horas que eu tô aqui no banco, elas já não estão mais compensando. Eu valeria mais estando 100% no meu negócio, né? Só que eu vejo muito negócio que não dá certo porque a pessoa vai, se joga, quer empreender, não fez os cálculos. Assim, eu falei antes, eu não fiz um plano de negócios para abrir a Do It, mas de certo modo eu não precisei porque eu não dependia dela, né? Então eu consegui vivendo a minha paixão ali, aplicando as minhas ideias. Também por muitos anos não ganhei R$1 dela, né? Foi assim, era 100% de reinvestimento. Era quase uma startup, né? Só não tinha investimento anjo, era um investimento do meu próprio lombo aqui, né? Tomando e trabalhando. Mas esse é um conselho que eu daria assim para qualquer empreendedor que está começando, ou até para aqueles que já começaram, daí já não é um conselho, é um alerta, né? Porque se você já tem empresa há 1 ano e você ainda não tem lá o seu DRE, não aquele que o contador te manda, né? Todo mundo entende, se o teu DRE mesmo, as tuas contas bem organizadas, sabe? E a tua carteira separada do teu caixa, acho que esse é o ponto principal. Essa transição, ela foi difícil, mas ela foi muito facilitada porque, ok, olhando o meu caixa, eu consigo tirar da empresa de Prolabore o mesmo que eu ganhava no banco, consigo. Porque na época eu dependia pelo menos daquele salário, né? O meu padrão de vida já estava estabelecido naquele salário. Então, beleza, é isso aqui. Então, é isso aqui. E o que eu vejo muitas vezes é o empreendedor emocionado, o cara sai do emprego que ele ganha X, começa a empreender, ele começa a ganhar 3X, é óbvio. Só que faturamento não é lucro. E muitas vezes a pessoa não entende isso, né? Sim. E ela começa a gastar o que ela fatura e ela mistura tudo. E aí o cara já financia uma BMW, daí o cara já faz isso, já faz aquilo. Quando vê, se enrola, vem um caso como a pandemia, por exemplo, onde tu depende de caixa, tu não tem caixa, tu não se preparou, e aí a tua empresa acaba, às vezes, antes mesmo de engrenar, né? Então, para que a tua ideia não morra, separa a carteira do caixa, tá? Acho que foi isso que me ajudou na hora da transição, com certeza. Mas foi uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil, foi. Porque não é só o trabalho, né? É um concurso, é uma porta. E eu lembro, detalhezinho, eu lembro que logo depois, acho que abriu um outro concurso, assim, tinha 300 mil pessoas querendo entrar. Eu falei, cara, tem 300 mil pessoas querendo trabalhar aqui, eu tô saindo, será que eu tô certo? Né? Será que é isso mesmo? Mas foi, enfim, eu tinha segurança, eu tinha essa segurança financeira de que a empresa ia conseguir, né, arcar, e que eu não ia também ferrar com a empresa, né? Se eu começasse, então deu tudo certo. Pena que tinha uma pandemia vindo logo depois, eu não sabia, né? Mas faz parte. Logo mais a gente vai falar sobre isso. Mas ainda falando sobre o início, esse teu ensino de inglês começou a partir de um projeto beneficente na igreja, né? Então gostaria que falasse um pouco sobre isso e também como que tu percebeu que isso tinha potencial depois para se tornar a Do It. É loucura porque isso fala muito da essência da Do It até hoje, sabe? E todo mundo no meu time tem isso de uma maneira muito forte, assim. Eu nunca me preocupei com comercial, com número de aluno, com lucro. E não é clichê, é verdade. Quem está perto de mim entende isso. Minha preocupação maior sempre foi qual que tem sido a experiência dos meus alunos aqui. E tudo isso começou da minha primeira experiência numa sala de aula, né? Eu trabalhava no banco e eu sou formado também sou técnico em tradutor-intérprete. E eu trabalhava com tradução, na verdade. Eu não trabalhava com sala de aula. O meu part-time, assim, era fazer umas traduções nessas plataformas de freelance internacional. Tem Workana, tem Upwork, tem várias plataformas. A galera pagava em dólar. O dólar já era bem melhor que o real na época, né? Então, eu trabalhava nessas plataformas e ganhava um extra, assim, fazendo tradução de tudo que for, assim, documento e tudo mais. E aí tinha um cara na igreja que eu frequentava que começou um projeto de ensino de inglês. E ele tentou vários professores, tentou um monte de gente, ninguém quis. E aí sobrou o Alex, né? E ele foi falar, Alex, então, cara, não gostaria de vir, dar umas aulas e tal, nem sei como é o teu inglês e tudo mais. E eu disse, cara, claro, topo. Antes disso, eu tinha participado de um projeto missionário na igreja também, onde eu fiquei 1 ano e meio dentro desse projeto. A gente morava num alojamento e tudo mais, a vida era 100% ali. E a minha igreja recebia muitas pessoas de fora do país. Então, o meu inglês melhorou muito porque eu traduzia essas pessoas, esses preletores, esses pastores, enfim, para as outras pessoas. Traduzia culto e tradução simultânea e tudo mais, né?
E ali foi onde eu cresci muito meu inglês. Eu tinha um líder que ele era de Nova York, o Daniel, ele não falava nada de português. Nada. Desesperador no começo. Mas aquilo me ajudou muito também a crescer no inglês. Depois disso eu já estava fazendo estágio, já tinha ido pro banco e tudo mais. Só que eu precisava de uma grana extra, né? Eu tinha recém-casado, precisava juntar dinheiro. E aí aceitei, topei a iniciativa. Falei, pô, cara, acho que é legal. Antes eu dava aula de música na igreja. Então eu sempre gostei de ensinar. Né? Eu tinha um projeto lá com uma banda. Eu comecei a ensinar música, eu ensinava violão, guitarra, mesmo que eu tocava mal. Isso é uma outra coisa também que eu aprendi. Tu não tem que ser excelente naquilo que tu faz para poder ensinar, pelo contrário, né? Tu pode ter um inglês excelente. E eu faço muitos testes com muitos professores lá na escola. Às vezes a pronúncia da pessoa é fantástica, ela parece uma nativa falando, mas não tem didática, não sabe ensinar. Mesma coisa você ser um musicista. Você pode ser brilhante, um musicista brilhante. Se você não sabe como ensinar, o professor ele é um degrau para os seus alunos. Eu quero que o meu aluno seja melhor do que eu, fale melhor do que eu. Né? E na música eu tinha isso, assim. E aí eu pensei, pô, se eu sei ensinar música, se eu gosto de ensinar música, eu vou gostar de ensinar inglês, por que não, né? E aí foi uma paixão, né? Primeira vez na sala de aula, assim, eu me apaixonei demais, só que eu tive um problemão que muitas empresas enfrentam e também foi um dos pilares da Do It pra gente trabalhar segmentação de turma, que foi, a minha turma era bizarra, assim, tinha uma senhora de 60 e poucos anos, Noeli, tinha 2 adolescentes lá, pré-adolescentes de 12, 13, tinham 2 casais e tinha mais uns adultos perdidos lá no meio, então assim, ideias diferentes, interesses diferentes, velocidades de assimilação diferentes, e eu, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí me deram um livro, que é o que muitas escolas têm, né? O livro pronto lá, fechadinho, tá aqui, livro 1, 2, 3 e 4. Alex, seguinte, você tem esse semestre para trabalhar tantas unidades do livro. Eu falei, como? Não falei em voz alta, né? Porque eu disse pro chefe, eu disse, não, tranquilo, chefe, vamos lá. Só que eu comecei a trazer coisas diferentes pra aula. E de cara eu vi que, assim, eu comecei a me preocupar em como cada um deles estava se sentindo dentro da sala de aula, sabe? Porque eu fui pensando, pô, pra Noeli, já com seus 60 e tantos anos, na época, quase 70, deve ser muito desafiador estar aqui com a galerinha de 12, 13 anos. Só que se eu volto a minha aula pra Noeli, os de 12 anos vão achar uma droga aula. Então, como que eu faço pra deixar isso aqui interessante pra todo mundo? E ali eu comecei, desde o início, já a buscar soluções para que eles se sentissem bem. E aí o que aconteceu foi que esse cara, que era o dono do projeto, enfim, né, ele recebeu uma proposta para morar nos Estados Unidos. E ele falou, Alex, quer ficar com os alunos? Eu disse, olha, eu quero, né? Eu queria continuar pelo menos até o fim do ano, talvez, com eles, né? Nunca pensei em marca, nunca pensei em, daí vai sair a minha escola, o meu branding, não sei o quê, nada. Aí eu fui atrás, comecei a pesquisar um apartamento para comprar, porque eu pensei, não posso mais dar as aulas na igreja aqui, né? Ele tá saindo, vai ser um projeto que vai sair daqui, então vai ser o Teacher Alex, pronto. Teacher Alex, sei lá. Na época eu lembro que eu vi um professor que era o Mairo Vergara na internet, eu vi os vídeos dele e falei, cara, eu sou melhor que esse cara. Pô, eu sou mais engraçado que esse cara, eu vou tentar dar aula online. E eu pensei, vou começar com os aluninhos aqui, vou comprar uma câmera, quem sabe vou tentar dar uma aula online, vou criar um curso online e tal. E aí eu comecei a procurar apartamento para alugar, não achei nenhum. Também fiquei pensando, poxa, eu vou alugar um apartamento, vai ter aluno entrando e saindo, vou ter problemas com condomínio e tudo mais. E aí nisso surgiu uma sala para alugar que era perto da casa da minha mãe, que é onde é o prédio da nossa sede hoje, mas assim, era literalmente, sei lá, 1/6 do que é hoje a escola, né? Hoje nós temos 3 andares, enfim, o prédio inteiro. Na época era só um pedacinho assim, e não tinha nem recepção, você abria a porta, era a sala de aula, tinha um quadro na parede, e é isso aí, acabou, né? E aí eu comecei a Do It porque, poxa vida, eu tô numa sala aqui, eu preciso colocar um nome. Gente, eu juro pra vocês, tô sendo totalmente sincero, tá? Foi assim, não foi nada idealizado. E aí surgiu o Do It, que vem dessa coisa de atitude, né? Faça, enfim, né? De ter atitude e tudo mais. Vamos fazer, independente, né? Feito melhor que perfeito, o pessoal diz, né? Foi mais ou menos isso. E aí começou a Do It ali. Eu lembro que eu tinha R$1.000, eu comprei umas cadeiras no LX, não tinha ar-condicionado. Quando você foi minha aluna, já tinha ar-condicionado, né? Tinha. Então, aí foi o outro crescimento que a gente teve, 2018 a 2017, foi cadeirinhas do LX ali, todas usadas. Ainda tem, inclusive, essas cadeiras. Parcelei um quadro na Clip 1 milhão de vezes, não tinha ar-condicionado, um ventilador no chão e vambora. E aí fui atrás dos primeiros clientes também. Essa foi meu Deus do céu, é terrível, porque eu
Eu lembro que foi num açaí aqui no centro onde eu vendi o meu primeiro curso, porque no início era tipo filme de pobre, filme que tem pouco ator. Então eu era o cara que vendia, daí eu era o cara que recepcionava, daí eu era o professor. Filme de baixo orçamento, filme de baixíssimo orçamento. Só tinha eu era o coadjuvante, eu era o, sabe, no time diretor, ali eu era o roteirista, goleiro, zagueiro, meio campo, atacante, fazia tudo, fazia o material, cuidava de tudo, né? Então, claro, tive muita ajuda também, minha mulher me ajudou muito nessa época. Todo o time começou a me ajudar muito logo que eu comecei a contratar os primeiros professores, mas bem no início não tinha. Né? Era tudo comigo. E aí eu saí, eu não queria usar livro, pronto. Vou fazer minhas apostilas. Aí eu fui para aquelas mesmas plataformas de freelancer que eu trabalhava buscar parceiros. Porque eu não podia contratar uma empresa, não tinha grana. Então era tudo freelancer também, né? Para diagramar uma apostila, diagramar um material. Só que, de novo, desde o início, assim, eu queria fazer uma parada legal, mas para quê? Não era pro meu ego, era para trazer uma experiência legal pro aluno, sabe? Eu lembro que eu logo pensei, cara, eu preciso de mais idosas. Porque eu preciso de uma turma que a Noeli se sinta bem, sabe? Não uma turma ali com os jovens e tudo mais. Eu preciso de uma turma que essa galerinha aqui de 20 anos se sinta bem, eu vou criar um material que seja personalizado para eles. Né? Então, aí a Do It começou assim. Aí a primeira venda nossa aí deu certo. Letícia, minha primeira vítima, né? Foi quem entrou na Do It quando realmente assim, não existia nada. E aí dali pra frente foi a indicação direta que fez a gente crescer cada vez mais. Compensador de lá para cá. Mas sempre pensando nisso, sempre pensando na experiência dos alunos em primeiro lugar. Que incrível. E tava te escutando aqui pensando, né, que muitas vezes as pessoas procuram um propósito incrível, alguma coisa fora da curva. E tu começou com um trabalho voluntário. Voluntário. E aí do voluntário foi despertando esse sonho e no fim tu foi conciliando e se tornou nesse sucesso. Exatamente. Não tinha mundo perfeito, né? Não. A gente, às vezes, as pessoas querem um mundo perfeito, mas o mundo perfeito, ele não... let's do it. Let's do it. Isso aí, Just cara, do it. né? Just do it. E também muitos empreendedores esperam o momento perfeito para começar a empreender, né? E realmente, como a Vanessa comentou, esse momento perfeito não existe, tem que começar com pouco, né? É que eu acho que a maioria da galera que empreende... Assim, eu não sei se a maioria das pessoas, de fato, planeja tanto empreender, sabe? Se a gente for olhar estatisticamente, o Brasil tem estatísticas disso, né? A maior parte dos empreendedores a gente chama de empreendedor técnico, ou seja, é aquele cara que basicamente é um autônomo ou que, sei lá, eu trabalho numa empresa de ar-condicionado, eu vou lá e abro a minha empresa de ar-condicionado. Eu trabalho numa empresa de sorvete, vou lá e abro a minha empresa de sorvete. Sim. Né? Um empreendedor que ele sabe fazer algo e aí ele acaba empreendendo. Muitas vezes não é nem por desejo, muitas vezes é por necessidade, né? Ou porque a vida empurrou, porque tropeçou nisso e começa, né? Por isso que eu retomo aquilo que a gente falou no começo. Tem que gostar do que tu faz. Né? Não dá pra tu querer empreender com artesanato se tu não suporta artesanato, sabe? Não dá, vai ser difícil. Assim, muitas vezes no empreendedorismo, a única parte boa é tu amar aquilo que tu faz, porque todo o resto é ruim, né? Um dia é maravilhoso, mas, cara, tem 30 outros dias, 29 outros dias do mês que tu vai ter que fazer várias coisas que tu não gosta de fazer para poder chegar naquele momento que tu gosta, né? No meu caso ali, a sala de aula, ver que um aluno aprendeu, assim, onde é a minha vitória hoje? É eu ver que um aluno meu atingiu o objetivo dele, sabe? E hoje eu tenho, cara, centenas de histórias, assim, gente que triplicou o salário, gente que tá morando nos Estados Unidos hoje, e eu sei os nomes deles, sabe? Tipo, eu sei a história deles, eu vivi com eles ali, os meus primeiros alunos, a Vanessa e o Cris, talvez vão assistir esse podcast, eles estão hoje morando nos Estados Unidos, eu lembro quando eles venderam os bens que eles tinham aqui, que eram 2 motinhos, 2 Titãs velhas. Teacher, a gente quer ir para os Estados Unidos. Eu falei, legal, quando? Final do ano. Eu disse, quê? Vocês estão malucos? Como assim final do ano? Gente, vocês não têm inglês suficiente para estar falando, não, teacher, mas é final do ano. Eu falei, então vamos resolver isso aqui. Meu primeiro intensivo eu criei por causa deles. Por isso que eu lembro deles, né? Minhas primeiras speaking classes, que são minhas aulas de conversação individuais, que é uma parada que a Do It criou. Eu não criei porque, existe o Cambly, existe o Preply, vou fazer isso porque deve dar muita grana, até porque eu nem cobro por isso, eu entrego como bônus. Eu criei porque na pandemia os meus alunos não falavam inglês. E eu precisava que eles falassem. Então eu trago as soluções, sabe, da sala de aula. Eu lembro que o Alexandre chegou pra mim e falou, teacher, a gente começou uma aula de conversação em grupo, mas eu me senti muito mal porque as meninas tinham 15 anos e elas falavam inglês super bem, ou eu tô no nível errado, ou elas estão no nível muito mais avançado, porque eu já me sentia um bosta. Tô me sentindo mais ainda agora. Não dá pra fazer individual essas aulas. Eu falei, caramba, como que eu vou pagar uma aula individual de conversação? A conta não fecha.
Só que aí eu botei na balança o quê? A experiência do aluno, sabe? Aquela coisa, a experiência do cliente e tal. Para mim, no meu negócio, é o sucesso do meu aluno. Só que não foi pensando assim, eu vou pensar no sucesso do aluno porque isso vai me trazer dinheiro. Não, eu vou pensar no sucesso do aluno, ponto. Eu acho que todo o sucesso da Adweet depois foi consequência disso. O Cris e a Jéssica foram para os Estados Unidos. Se lançaram. Eu fiz o máximo que eu pude para ajudar eles. Eles foram para lá. E hoje eu sei que eu ajudei um pouquinho, sabe? Eu não fiz muito. Foi a iniciativa deles, mas, cara, eu ajudei um pouquinho. Né? O Matheus, que é um aluno meu que eu vi assim, se transformar num puta profissional de TI internacional, foi trabalhar na Amazon lá na Irlanda, voltou, hoje trabalha remoto. Eu lembro um aluno meu também, o Jefferson Klaus, um dia ele me parou na recepção, assim, porque hoje uma das coisas que mais me dói é isso, sabe? A empresa cresceu e eu não tenho mais esse contato que eu tinha da sala de aula, assim, com os alunos. Eu tive a oportunidade de dar aula para Vanessa, só que eu não tenho mais isso com tantos alunos, né? Eu praticamente não consigo mais estar na sala de aula. Isso é o que mais me dói, assim, sinceramente. E o Jefferson era um cara que, antes lá da pandemia, eu lembro que ele vinha de Campo Bom de moto também, e ele já tinha 2 filhas, e eu sei que pra ele era complicadíssimo vir, sabe? E uma vez ele me disse, teacher, eu vou desistir, não dá mais. Ele já tinha seus 36 naquela época. E eu disse assim, cara, tu trabalha com TI, irmão, continua estudando. Assim, não consegue fazer o homework, não consegue fazer as coisas extras que a gente tem, vem na aula, então. Na época não tinha aula, na tua época não tinha aula de conversação também, né? Não tinha, isso, veio depois. Então assim, pelo menos vem na aula, sabe? Vem na aula aqui, só continua andando, porque uma hora a colheita vai chegar e quando a oportunidade chegar, meu irmão, você tem que ter, o inglês você tem que estar pronto, é uma habilidade esse negócio. E por isso que o meu negócio é muito injusto também, porque eu só faço uma parte, sabe? Você tem que fazer outra parte. Se você não quiser estudar, é igual numa academia. Cara, se tu não levantar o peso, não adianta. Eu não consigo levantar o peso pra ti. Só ir não adianta nada. É um desespero. E aí ele continuou vindo e um dia ele me parou, eu já não era mais professor dele, sabe? Foi 2022, eu acho, sei lá. Depois que a gente tinha voltado pro presencial ali da pandemia, 21, 22, ele me parou na recepção e falou, teacher, eu tenho que te agradecer. Eu até me engasgo, assim, porque eu me emociono com isso, porque ele disse assim, teacher, lembra que tu falou pra mim não desistir aquela vez e tal? Eu falei, hoje eu recusei a minha primeira vaga de mais de 20 mil reais por mês, porque eu já tô numa vaga melhor. E tipo assim, ele mandou foto pra mim quando ele comprou o carro novo dele, mandou foto pra mim quando ele comprou a casa, sabe? Inclusive você, se é aluno ou aluna de UIT, não está mandando foto das suas conquistas, mande, tá? Porque isso deixa a gente muito feliz. E cara, pra mim, aquilo ali eu falei, cara, é isso aqui mesmo, não tem. Pra mim aquilo ali foi aquele negocinho de, sabe, aquilo que me validou assim, disse, tá no caminho certo, continua fazendo isso, porque o propósito da minha empresa hoje é mudar histórias através da educação, sabe, e eu tenho esse poder, a habilidade que é o inglês hoje, se bem empregada, ela consegue fazer isso, mas aí eu vivi isso muito próximo dos meus alunos lá atrás, tu vai ver que eu sempre vou trazer a sala de aula, porque a DOIT é isso, né, tem muito a ver com a sala de aula, assim. Eu lembro quando eu fui procurado pela... Dá pra falar marca aqui? Dani, se for falar. Depois vocês podem botar o pi aí, se vocês quiserem. Pela Wizard, pela Fisk, pela Yazig, qual mais? KNN, nossa, muito. Pra transformar a minha empresa numa franquia, né? Eram muito engraçadas essas reuniões, porque todas as reuniões de franquia era... Como é que vocês acham que era? O que vocês acham que era a primeira coisa que eles falavam? Qual que era o principal ponto? O que mais importa para uma franquia? Os alunos. Mais ou menos, eu queria que fosse o sucesso dos alunos, mas era o número dos alunos, ponto. Sim. Era o número de alunos, era faturamento, era comercial. Os números. Eu lembro que um deles entrou na minha escola e falou assim, nossa, essa sala é muito grande, com isso aqui dá pra fazer 2 salas. Eu falei, o quê? E assim, você precisa ter 6 consultores comerciais. Gente, inclusive, uma curiosidade sobre a minha empresa, eu tenho uma consultora comercial só. Quase chegando nos 1.000 clientes já fixos. E um consultor comercial só. Então... é um modelo de negócio muito diferente, né? E eles diziam, não, tem que ter muito consultor comercial. E professor é o seguinte, contrata professor só sob demanda. Se tem aula, contrata o professor, paga a hora ali, acabou. E eu perguntava assim, mas e o sucesso dos alunos? Como é que é a metodologia? E todos eles paravam, porque eles não tinham recebido treinamento sobre isso. Ou era aquele discurso, sabe, que toda escola de inglês fala, você vai ficar fluente em tantos meses. Não vai. Ninguém fica fluente em 20 meses. Ninguém fica. A não ser que tu tenha um propósito e uma necessidade muito premente ali, que tu precise estudar muito, mas o brasileiro médio, aqui a gente que tem trabalho, tem família, tem faculdade, tem um monte de coisa, não, cara, vai levar um certo tempo, então tem que jogar limpo com as pessoas, mas tem que criar mecanismos que ajudem elas a chegar lá, sabe?
Eu descobri isso muito cedo, assim. Vocês estão vendo já que eu tô saindo falando, né? Esqueci a pergunta, mas vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Mas enfim, para mim, desde o início, sabe? Esse foi um princípio, assim. O que eu posso... Na verdade, o que cada aluno que está na minha frente precisa. E essas histórias desses alunos que foram, tipo, usando o inglês de verdade, sabe? Eu fui vendo essa transformação desde muito cedo. E aí, quando eu comecei a ver o resultado que eu consegui entregar, a diferença que o meu produto, né? Vamos falar bem capitalista aqui. Quando eu vi a diferença que o meu produto podia fazer e gerar na vida das pessoas, o valor que isso entregava, eu me apaixonei ainda mais pela sala de aula. Sabe? Porque até então a minha paixão era assim, ó, era falar uma coisa que a pessoa não entendia e ela começar a entender. E quem não é professor talvez não entenda isso, por isso que professor, a maioria é realmente assim, é por paixão, sabe? Porque é um negócio demais. Só que depois comecei a ver o resultado que existia fora da sala de aula também, aí foi muito mais simples, né? Aí foi demais mesmo. E desde o início, acho que esse foi o meu grande combustível, assim, para crescer. Ah, que legal. Então, falando sobre os desafios, né? A gente falou bastante sobre o lado positivo, como que foi esse início, essa experiência, e quais foram os maiores desafios que tu enfrentou no início da Do It? Eu nem sei. Eu acho que maiores desafios, eu acho que é quando tu não consegue mais dar conta de tudo, sabe? E aí a gente entra na questão da equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe de 30 e poucas pessoas e nesse momento específico tem pessoas no meu time que eu não conheço ainda, né? Que eu não tive nem a chance de conversar, eles já estão trabalhando lá. E eu acho que isso é legal, de um certo modo, mas também para mim é muito novo, é muito diferente, né? Tu ter uma empresa crescendo e em franco crescimento, mas que tu não consegue acompanhar. E eu acho que vem a importância de tu ter um time que realmente consegue assimilar a cultura da tua empresa, né? Só que cultura... E é que tá. Eu comecei tão pequeno que, assim, eu não tinha cultura. Quem é empreendedor sozinho, qual é a cultura que você tem? Você não tem cultura. Não vai fazer um curso de coach lá, nada contra os coaches, mas vou fazer um curso lá de coach, eu vou estabelecer toda a cultura da minha empresa já. Cara, você tem um funcionário, não adianta, entendeu? Não é assim. É pra deixar os quadrinhos Sim. na parede. É uma coisa que vai surgindo. E eu digo sempre assim, a Do It hoje, ela não é o Alex, sabe? Eu sou muito abençoado, assim, eu recebo muito crédito de trabalho que não é meu, exclusivamente. Todo mundo que entrou na minha empresa contribuiu demais, de certo modo. Eu, por exemplo, nem formado em letras era, então eu contratei pessoas com essa formação que trouxeram, nossa, uma bagagem pedagógica muito grande. Eu tinha paixão, sabe? E assim, o que era o meu principal balizador? O resultado do meu aluno. Se o cara não era fluente, não falava nada, e eu tô vendo que ele tá fluente agora e que ele atingiu o objetivo dele, peraí, eu tô fazendo certo. Só que aí depois eu precisei de uma equipe toda para trazer todo o embasamento teórico, criar o nosso plano pedagógico, sabe? Tudo isso. E cada professor com a sua forma de ensinar também, mas a gente condensar isso tudo. Então, como todo empreendedor, eu tive vários desafios nas minhas primeiras contratações, né? A inexperiência. E aí toda vez que eu falo isso, eu digo a importância de grupos, como é o CDL Jovem, como é o grupo do CDL. Quem é empreendedor não consegue conversar sobre muita coisa com pessoas que não são empreendedores. Tem coisas que não tem como tu conversar. Eu vou ficar falando de funcionário, o cara vai achar que eu sou... tô querendo me achar, me aparecer. Não, mas às vezes tu tem dúvidas. E às vezes tu não tem um contador ou um consultor que te atenda nisso. E às vezes até tem, mas eles vão cobrar, né? Então, acho que a maior dificuldade foi passar por todos os problemas assim, de crescimento que a gente teve. O maior desafio foi manter a qualidade do curso e chegar hoje no que eu consegui atingir, que é saber que as pessoas que estão lá na escola agora, nesse horário tendo aula, elas estão tendo uma aula tão boa quanto se eu estivesse dentro da sala de aula. Porque esse é um problema de tu crescer, sabe? Tu faz um produto muito bom, mas aí tu começa a crescer, o teu time não está na mesma pegada, o teu time ele não vai conseguir ter a mesma entrega, e aí começa a ficar... Por isso que muita empresa quebra quando abre a segunda unidade, né? Tive muito problema na segunda unidade. Tu perguntou lá do início, né? Mas é que assim, tudo pra mim é muito no início ainda. Eu acredito que eu tô muito no início ainda. Pra onde eu quero chegar com a minha empresa, eu ainda tô muito no início. Então, os maiores desafios são esses da equipe. E eu acho que tu tem que admirar o teu time, sabe? Cara, eu admiro muito meu time, assim. Eu tenho pessoas extremamente competentes em todas as áreas. E os professores que eu tenho hoje, eu admiro, eu considero eles melhores do que eu mesmo, sabe?
Isso é muito legal, assim, tu conseguir olhar e dizer, cara, eu confio muito em ti. E eles veem que existe essa parceria, esse ambiente bom ali dentro, sabe? Todo mundo quer o quê? O sucesso dos seus alunos. Então hoje eu sei que todos os alunos da Jewett têm um carinho pela Jewett que a Vanessa tem, mas pô, a Vanessa teve aula com o dono, sabe? O dono é o cara que sempre vai ter aquela estima maior. Qualquer professor meu hoje tem essa mesma estima, cara, é fantástico. E eu acho que esse foi um dos maiores desafios, mas onde também eu tive muita sorte, eu acho, de encontrar as pessoas certas. Eu só comecei a abrir seleção para minha empresa agora, ano passado. Até então era sempre uma indicação, alguém que eu nem sei como vinha, ou um conhecido de algum aluno, sabe? E desde o início, pessoas que se identificam com esse propósito. Assim, de novo, quando você começa a ver essa transformação na vida das pessoas, é demais. Não só o resultado, mas às vezes até a pessoa se sentir bem lá dentro, sabe? Eu lembro de um aluno meu que disse uma vez numa aula assim, nossa, gente, isso aqui pra mim é uma terapia. Eu fico feliz quando chega quinta-noite, eu posso estar aqui na escola. Teacher, sinceramente, eu nem quero aprender inglês, nem sei porque que eu tô aqui, porque inglês nem vai mudar nada na minha vida. Mas, cara, eu me sinto bem aqui dentro. E é isso também, sabe? Entender o que o teu aluno quer. Se o cara quer isso, adianta eu querer puxar performance, levar ele a uma... Não, eu tenho que entregar uma aula do jeito que ele quer, né? Mas, claro, entendendo que também todo mundo que tá ali quer ter um resultado. Só que eu posso, sim, ter um olhar individual. E aí tem que criar várias soluções para fazer isso acontecer. Mas até agora tá dando certo, eu acho, né? Pelo que a gente tá crescendo, acho que tá dando certo. Tu comentou bastante sobre o engajamento da equipe, da cultura. Acho que ter pessoas no teu time que tu percebe que elas têm muito potencial e que tu pode dizer, nossa, essas pessoas fazem melhor do que eu acredito que é o sonho de todo empreendedor, né? Mas isso também não vem assim de barbada, né? Sim. O que a gente quer saber, quais as estratégias que tu usa com a tua equipe para promover esse engajamento e essa energia, essa comunicação que vocês têm? É incrível porque, assim, hoje tem pessoas na minha equipe que já foram alunos, então é muito legal porque eles tinham essa admiração pela empresa. E assim, isso é fantástico. Quando eu abro vagas, né, que nem agora a gente abriu um banco de talentos, cara, eu recebi mais de 100 currículos de alunos e alunas. Nossa, ou seja, eles acham um ambiente tão legal que eles querem estar ali, né? Eles veem os vídeos do Instagram e talvez eles pensam, será que é assim mesmo? Sim. Mas sim, eles veem que é. Eles veem, o professor que está lá na sala de aula consegue transmitir isso para eles. A pessoa na secretaria consegue transmitir isso também, né? Eu acho que o principal segredo com o meu time foi, desde o início, deixar muito claro qual era a nossa visão. E assim, se você entra na Jewett, o que você enxerga é a pontinha do iceberg, mas o que existem de processos preocupados com esse sucesso de cada aluno é brincadeira. Não tem como todo mundo que entra lá diz assim, meu Deus, mas a gente tem que fazer tudo isso, né? Desde roteiro de contato, momentos que o professor tem que chamar o aluno, organização o controle de faltas que a gente tem é absurdo, assim, tipo, o aluno não perde aula sem que o professor se preocupe com isso. E a gente tem todo um processo de recuperação de aula, um batalhão de pessoas trabalhando só nisso, né? Que mais? Os pareceres dos alunos. Hoje, se, por exemplo, um pai senta comigo para conversar, por mais que eu não tenha dado aula para esse aluno em nenhum momento, e ele está comigo há 5 semestres já, eu tenho pareceres detalhados da evolução dele, com vídeos, com registros dos exercícios que ele fez. Eu tenho a gravação de todas as aulas de conversação que ele fez. Tudo isso organizado já no banco de dados. Então, assim, quando qualquer professor entra e começa a ver essa preocupação, ele diz, caramba, aqui o pessoal está realmente preocupado que o aluno aprenda, né? E aí o time acaba se condicionando a isso também e se preocupando com isso também. E, na verdade, geralmente os professores adoram estar na Jewett, porque quando eu digo que pode reprovar, gente, é a melhor coisa do mundo para eles, assim, ó, o que uma escola de idiomas pode reprovar? Eu nunca pude reprovar. Pode reprovar sim, porque é melhor que o aluno reprove agora, mas entenda que isso é uma habilidade, né? Não é uma reprovação igual lá no ensino médio. Sim. Entenda que pode reprovar agora e que precisa reprovar agora, para que ali na frente ele não sofra, porque de nada adianta um diploma. Foi-se o tempo que, me formei na escola tal. Cara, ninguém quer saber onde você se formou. Eu quero que o teu inglês seja perfeito nessa reunião de trabalho que tu vai ter. Eu quero que tu consiga entrar na tua entrevista. Eu quero que tu vá pro teu au pair e possa ser uma au pair sem ter perrengue com inglês, sabe? É isso que eu quero que aconteça. E aí, eu acho que o time vendo isso, né? Fora aqueles que eram alunos já, que assim,
é muito fácil identificar com o propósito. Eu acho que o propósito nos ajuda muito nisso, né? E a questão de engajar, eu acho que é isso, é essa mágica de começar a ver os frutos. Os alunos devolvem muito, esse carinho que a gente entrega para eles, eles devolvem muito também. Então a gente tem, por exemplo, a cada semestre eu tenho uma pesquisa de satisfação com os meus alunos. Eu quero críticas, eu quero entender o que eu posso melhorar. E eu digo para eles, critiquem, por favor, o que a gente pode fazer melhor. É uma pesquisa 100% anônima. Acho que tu respondeu. De 2018 eu já tinha isso, eu acho. Sim. E eu continuo com isso até hoje. E ainda hoje eu vou fazendo alterações com base naquilo que os clientes vão dizendo. Só que tudo isso dá muito trabalho, entende? A gente não precisava se preocupar tanto com o desempenho dos alunos. Não precisava recuperar a aula. Cara, perdeu a aula, dane-se. Só que eu entendo o quanto isso vai ser relevante para ele depois. E lá na frente, se a gente for falar aqui de capitalismo, é isso que vai dar um ROI maior, vai dar um CAC menor, vai dar um LTV maior, sabe? Só que é o propósito em primeiro lugar. Eu acho que se a gente mantém o propósito antes do financeiro e de tudo mais, Sim. todo o resto vem. Mas não é que não tem estratégias, né, de crescimento e tudo mais, existe tudo isso. Mas com relação ao time é isso, eu acho. É mostrar para eles os processos e deixar muito claro o propósito. Eu acho que o resto acontece naturalmente, assim. E claro, o exemplo arrasta, né? Eu Exato. sempre digo também. Então, eu ainda tô lá sempre me preocupando com os alunos. Uma coisa que eu trago para mim assim, é o dia que eu não parar mais por um aluno, aí eu já perdi o propósito, entendeu? Seguidamente eu tô fazendo lá planos de aula para um aluno só. A gente chama de VIP Special Training, quando um aluno tem algum grande desafio assim, e depende de nós, não tem nenhum professor para fazer, eu faço questão de ir lá e fazer, porque eu acho que essa é a essência, né? E esses são os melhores momentos, na verdade. Quando eu consigo me envolver com as aulas, para mim é o melhor. Agora financeiro, outras coisas, não quero nem saber disso aí. Enfim, ainda bem que eu tenho um sócio hoje que cuida disso. Mas, Alex, é bem isso que tu disse, né? Por isso que a experiência do teu aluno é tão grande, né? Tão maravilhosa, assim, por causa desses processos que tu tens, dessa... São muitos. Exatamente, dessa... Eles nem imaginam, eu garanto, que eles nem Sim. imaginam que é tão ferrado. É mais, eles não imaginam que pro professor é mais difícil que para eles, na verdade, ali. Isso é mais... a aula e a experiência vai muito além da sala de aula, né? Muito além. É que é aquilo, né? É complexo porque o meu negócio é muito mais próximo de uma academia do que de uma universidade. Isso eu ensino para os meus professores também. Então, voltando ao que tu falou, tu tem que treinar o teu time também, né? Por que eu digo isso? Porque o que te mantém hoje numa academia? O teu resultado. Pô, tu tá vendo que tá mudando teu corpo. Né? Eu tenho grandes amigos que têm academias aqui na cidade também. E ou é o teu resultado ou é tu se sentir muito bem lá dentro. Agora, se tu vai na academia e começa a se sentir mal, tem muita gente, não consegue ter um aparelho, tu vai querer parar. Ou se tu vai e não tem resultado nenhum, tu também vai querer parar. Então, olha as variáveis dos desafios que a gente tem, né? Eu dependo também da dedicação dos alunos, mas eu preciso que eles se sintam bem lá dentro. Eu não posso dosar demais e cobrar demais, mas eu também não posso fazer só um oba-oba, vem aqui, vamos só cantar uma musiquinha, porque daqui 2 anos tu vai querer saber, tá, e aí tudo que eu investi, cadê o meu resultado? Né? Então é complexo esse trabalho, é complexo. Todo esse sucesso aí com os alunos, né? A DUIT já expandiu para 16 estados. Nossa, loucura, né? Pandemia, quem diria? E alguns países ficamos alguns sabendo também. A gente ficou sabendo aqui também. Verdade. Então a gente quer saber quais foram os maiores desafios e os... Hoje é só desafio, gente. E os aprendizados desse Você vê que é só processo aprendizados de com a... Quebrei a cara. Quebrei a cara. O que eu posso te ensinar desafios sobre e aprendizados com o Alex. Assim, de novo, né? Assim como eu não queria no início abrir a DUIT, mas aconteceu, eu, em vários momentos, eu sou um cara muito all-in, assim, né? Eu não tenho medo de apostar tudo. E eu apostei tudo. Eu lembro a primeira vez quando eu tinha o meu prédio, eu tinha no andar de baixo um outro comércio que fechou. E eu pensei, cara, eles vão abrir uma lancheria aqui. Imagina eu dando as minhas aulas à noite e a galera fazendo X aqui do lado. Não dá. Vou alugar esse prédio do lado. Eu lembro que eu devia 20 mil reais no meu consignado do banco. Todo empregado público, funcionário público tem um consignado. Pode ter certeza, assim, é um empréstimo consignado. E o meu caixa tinha 17 mil. E eu falei, cara, eu tô quase quitando meu empréstimo, não vou ter dívida. Se você é empresário, empreendedor, não tenha medo de dívida, tá? Esse é o meu... Mas, claro, né? Você tem que confiar também que você vai conseguir virar o jogo, mas... ali foi um passo de fé muito grande, assim. Eu já vou chegar na tua resposta, nos 16 estados, mas eu acho que ali começou. Eu investi, aluguei a parte do lado, aí foi quando tu se tornou minha aluna já tinha uma recepção bonita, já tinha 3 salas de aula
A escola era desse tamanho, mas as minhas salas já eram mais bonitas que qualquer outra sala da cidade, entendeu? Eram espaçosas, tinha aquele painel de vidro enorme, então a sala não ficava claustrofóbica, porque eu me preocupava em o aluno, ele já vai estar aprendendo um negócio difícil, vai estar se sentindo incompetente aqui falando uma coisa que ele não sabe falar. Ele tem que pelo menos estar se sentindo bem, ele tem que ter um café gostoso para tomar, ele tem que ter um snack legal no brunch, né? Ali, no brunch. Ele tem que ter um café legal no break. Eu lembro uma aluna, uma vez ela entrou, o que ela postou da escola não foi a experiência com inglês, não foi a experiência dela na sala de aula, foi que ela foi no banheiro e ela se apavorou que tinha absorvente e lenço umedecido no banheiro. Fui criado pela minha mãe, né? Então, tipo, isso foi uma ideia que eu tive, não veio nem das gurias. Eu disse, vamos deixar sempre absorver. E até hoje, na escola é assim, tem lenço umedecido e absorvente de todos os banheiros. Então, são detalhes, sabe? Cuidar de todos os detalhes para que a pessoa se sinta muito bem ali dentro. Porque ela já vai estar sob estresse, ela já vai estar sob pressão, ela já vai estar se sentindo incompetente ali. E aí eu tomei essa decisão de aumentar, de ampliar. Aí veio a pandemia. E aí na pandemia, eu achei que eu ia quebrar, né? Eu só tinha alunos daqui. E assim, meu faturamento caiu 70%. E era tudo presencial? Tudo presencial, tudo presencial. E eu tinha o quê? Nessa época, aquilo que eu falei lá do início, que é separa o teu caixa da tua carteira. Nessa época ali, 2020, eu ainda recebia da empresa a mesma coisa que o banco me pagava, então o meu caixa estava intacto. Foi esse caixa que me ajudou a entrar nos primeiros meses de pandemia dizendo, Vanessa, você não consegue pagar? Fica tranquila, não paga. Mas não tem por que tirar sua filha daqui. Né? Mantém ela estudando, agora fazer o quê? Eu isentei muitos boletos ali naquela época, mantive os alunos, isso gerou uma gratidão por parte dos clientes. Vocês lembram? Todo mundo ficou assustado, a gente não sabia o que ia acontecer. Era uma loucura, pandemia. Não atrasei nenhum pagamento, não atrasei os meus aluguéis, mas por quê? Porque eu tinha previsibilidade de caixa, eu tinha caixa para isso. Então a gente conseguiu passar por isso, só que aí os próprios alunos postando stories, olha que louco, indicação direta, a mesma coisa que acontecia na cidade, começou a acontecer para fora também. E aí a gente começou a ter resultado de alunos começou tipo ali Porto Alegre, São Leopoldo, que já era mais longe, e aí de repente Chuí, eu falei, nossa, Chuí, Uruguaiana, Florianópolis. E aí, lembra daqueles alunos que eu falei para vocês que tinham tido sucesso? Pô, o Christian lá dos Estados Unidos gravou um vídeo divulgando a escola. O Matheus, que na época estava lá na Amazon, estava lá na Irlanda, perguntaram para ele no story, onde é que tu estudou? Cara, assim, eu nunca paguei influencer, sabe? Não, os meus alunos, eles recomendavam porque eles gostavam, mas por quê? Porque lá atrás, o que eu tinha feito por eles tinha sido genuíno, eu queria mesmo, eles viam que a Jewett estava torcendo pelo sucesso deles, não era assim, vem cá, pega esse livro e vai embora. E o Matheus, eu falo dele porque assim, lá na Irlanda ele postou uma story, ele só marcou o nosso arroba, olha, não sei nem como tá hoje, mas eu estudei lá, se quiserem, perguntem. Cara, eu lembro que só daquele story umas 50 pessoas nos chamaram. Porque o cara já estava lá tendo sucesso, sabe? Ele tinha chego em algum lugar e ele estava recomendando a gente, mas não tinha sido nada combinado, nada solicitado. E aí vários outros alunos também compartilhavam normal, né? Primeira coisa que eu fiz quando entrou a pandemia, a gente já sabia que isso ia acontecer, porque os alunos, ex-alunos que já estavam morando fora nos avisaram, né? A gente mantinha contato. A gente já começou a mudar as nossas aulas para tela antes já, porque não é a mesma aula. Não dá para dizer, senta no computador e usa o livro igual. Não dá. Então a gente fez essa alteração antes, e esse é o segredo de hoje. A gente está em 16 estados, mais 4 países hoje, né? E com alunos aí pelo Brasil todo. A gente mudou as aulas, mexeu em todos os planos de aula. Eu corri para gravar um EAD, gravei um EAD em 2 semanas, com o que a gente tinha na época, o celular e o quadro. Para quê? Para entregar a melhor experiência para o aluno não se perder nesse processo. Né? E aí depois a gente foi otimizando a nossa aula online. Então hoje eu tenho muito aluno de Novo Hamburgo, hoje eu tenho 2 unidades, inclusive, tenho uma de Novo Hamburgo, tenho em Sapiranga, mas muitos alunos de Novo Hamburgo preferem o online porque é mais cômodo e porque tem a mesma experiência. Né? Fora outras soluções aí que a gente foi trazendo, como as aulas de conversação que eu falei, a plataforma EAD hoje é muito mais bonita, muito mais moderna, né? Então o aluno tem outros pontos de contato e o suporte, assim, eu não afasto o meu professor dos meus alunos, pelo contrário. Cada professor lá na Duit tem um iPhone. Eu gosto de falar que é um iPhone, porque eu demorei muitos anos para ter um iPhone e eu fiz questão que todos os professores tivessem. Para mim é uma vitória, sabe? Assim como para o meu time, por exemplo, eu lembro quando eu ainda sendo uma empresa pequena e usando CDL, inclusive, eu coloquei a Unimed para os meus funcionários. Eu não precisava ter colocado a Unimed, porque até então ninguém tinha, não era uma solicitação de ninguém. E eu lembro que eu pensei assim na época, eu vou abrir pra vocês, eu pensei, cara, será que eu compro uma BMW? Porque eu sempre quis ter uma BMW. Falei, cara, essa parcela aqui,
dá para comprar uma BMW. Parcela, né? Bem Gustavo Lima, não quero saber o preço, quero saber quanto é a parcela. Falei, cara, essa parcela dá para comprar uma BMW, será que eu compro uma BMW? E aí surgiu a ideia da Unimed, eu falei com o meu consultor na época, ele disse, cara, se tu quiser colocar a Unimed, eu acho que hoje a empresa consegue pagar. Eu disse, não vamos colocar a Unimed. Então, assim, eu sei o quanto eu sacrifiquei por aquilo, né? E eu não me arrependo nem um pouquinho, sabe? Isso é um outro aprendizado que eu trago, assim, eu aprendi isso e eu vi o quanto isso é relevante pro time, sabe? O time viu ali, pô, era uma empresa super pequena e já tava dando Unimed, de Gympass foi a mesma coisa, sabe? Não precisava dar isso, mas eu sabia que para eles isso ia gerar uma diferença grande, né? E aí, de novo, a nossa expansão veio disso, veio os alunos indicando e o mesmo processo que aconteceu aqui que fez a gente crescer. Porque provavelmente a Vanessa, alguém falou bem para ela e ela talvez falou bem em algum outro momento para outra pessoa. Os alunos, as pessoas vinham já meio que vendidos assim, né? Então era muito simples de fazer o processo de ingresso. E hoje estamos aí já em até outros países. É uma loucura ter que despachar material físico para Portugal, para Espanha, para França, Venezuela. Agora a gente tem alunos na Venezuela também. Todos eles indicação direta. Alguém que conhece alguém, assim. Bizarro. Que incrível. Mas aí uma dúvida agora. O aluno faz a aula EAD e recebe o material. Recebe o material físico. Faço questão de mandar o material físico. Nossa. Por quê? Porque pega um profissional de TI, por exemplo. Né? O cara ainda vive aquela vida de pandemia. Ele, na mesma mesa, ele estuda, faz a faculdade dele, se faz a faculdade, ou os cursos, as certificações, trabalha ali também, joga o game dele ali também. Então é o tempo todo na mesma mesa. O material físico é meio que para te dar aquela setada assim, tipo, não, agora é o momento do inglês, tá aqui o meu material, então eu vou ter... E pela experiência também, né? Pô, recebe camiseta em casa, recebe a apostila personalizada com a foto do aluno, todo mundo tem a sua foto, desde a tua época, né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz também, de personalização. Então ainda hoje a gente manda os materiais para qualquer lugar. Despachamos Venezuela, Portugal. É um estresse absurdo, mas é legal. Quando os alunos recebem, eles postam, tudo ficam muito felizes e tal. Que incrível, demais. Porque tudo isso vai gerando essa experiência do cliente, né? Vai. Tudo voltado para o cliente gera resultado, gera sucesso. Eu acho que esse é o ponto, assim, Vanessa. A gente tem que se perguntar, enquanto empreendedores, o que eu estou entregando? Que diferença na vida da pessoa aquilo que eu estou entregando vai gerar, sabe? E Sim. aí começar a pensar nisso em primeiro lugar, porque todo o resto, essa questão de experiência do cliente, tudo meio que vem automático quando tu começa a se preocupar com o que importa. Às vezes a gente pensa muito em a experiência do cliente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aplicar a estratégia tal, e a estratégia do marketing tal, isso aqui. Cara, eu me quebrei, eu abri a minha unidade em Novo Hamburgo, gastei muito dinheiro, mas muito dinheiro em publicidade, e não tive aluno nenhum. Nenhum! Foi um dos maiores desafios do meu crescimento, porque junto nesses 16 estados eu abri uma unidade física que eu gastei... Lembra que eu falei que eu era all-in? Eu tinha alugado aquela sala no primeiro andar, na época, eu fui abrir uma escola em Campo Bom, tinha um problema estrutural no prédio, a gente perdeu móveis planejados, um monte de coisa. Encontramos uma sala em Novo Hamburgo, linda, alugamos a sala e eu gastei muito na reforma. Mas, gente, muito é muito, assim, ó, muito mais do que eu deveria. Porque eu queria fazer uma escola enorme, porque Novo Hamburgo, e se a gente bombou em Sapiranga, a gente vai bombar em Novo Hamburgo, e vai no NH, e paga publicidade, vai pra internet, gestor de tráfego e tal, e nada. 6 meses, nada. 1 ano, nada. Contrata gente, vou contratar consultor, contratei consultor profissional, nada. Meu Deus, o que houve? Qual que é o problema? Em Sapiranga, nós éramos enormes, mas por quê? Porque tinha muitas pessoas aqui com uma ótima experiência. Em Novo Hamburgo a gente era ninguém. Sim. Tinha ninguém que teve essa experiência. O que começou a acontecer, a gente começou a ter os primeiros alunos e a coisa começou a engrenar automaticamente, assim como no online. Hoje eu digo que eu tenho 3 empresas, né? A de Sapiranga, Novo Hamburgo e online. Mas é a experiência de cada um. É aquela mesma coisa de sempre. O sucesso do aluno e vamos lá, E aí foi indo. Tanto que os primeiros alunos de Novo Hamburgo foram conhecidos de alunos de Sapiranga. Olha que loucura. Né? Às vezes a gente pensa em várias estratégias e tudo mais, mas tu tá preocupado com o sucesso do teu cliente? É isso que eu quero deixar aqui, sabe? Teu cliente, o que ele tá tirando do teu trabalho, assim? Tu tá fazendo com que ele tenha resultado? Que resultado? O que tu espera hoje do teu cliente? Qual sentimento tu quer gerar nele? O que tu quer que ele sinta depois que ele tem um contato com a tua empresa? Se tu acerta nisso, já era. Sim, e agora, pegando esse gancho também, quando tu pensa na experiência do teu cliente, tu olha para ele ou pro teu negócio,
Ou tu acaba olhando a concorrência também? Ou tu prefere focar, não, é o meu cliente, eu foco no que ele precisa? Porque muitas vezes a gente olha para a concorrência, olha para o mercado e quer fazer um pouco diferente, quer inventar. E acaba muitas vezes não funcionando, né? Que foi o que tu falou ali da publicidade, enfim. Assim, quando eu comecei, tinha muitos concorrentes muito sólidos em Sapiranga. Tinha escolas de idiomas com 25 anos de trabalho. Então eu não olhei para nenhum deles, eu só fiz o meu. Nunca falei mal de concorrente para ninguém, né? E passei por todas as fases. Primeiro riam de mim, todo mundo dizia, o que é esse menino aí que é da aula de inglês, não vai chegar a lugar nenhum. Depois a galera começou a tocar pedra, depois alguns começaram a tentar me imitar, né? Eu também acho que é errado você ignorar totalmente seus concorrentes, até porque você precisa entender se o seu produto hoje ele tá acima dos concorrentes ou não. Eu acho que o empreendedor que não olha para os concorrentes, desculpa, mas é um empreendedor incompetente. Você precisa ter você precisa ter uma noção situacional ali de como está o teu mercado, né? Até porque hoje eu concorro, por exemplo, com o YouTube. É tudo de graça lá no YouTube. Sim. Tá tudo lá. As informações estão lá. Eu vendo informação, basicamente. Mas será que é a informação que eu vendo? Acho entendeu? Que não. E aí começa tu entender como tu consegue se diferenciar, né? Com tudo que eu ofereço, eu vou cobrar mais caro do que alguns concorrentes aqui de Sapiranga e de Novo Hamburgo. Mas eu tenho um posicionamento de mercado, só que ao mesmo tempo eu não quero que os concorrentes quebrem, existe uma diferença. Eu quero ser melhor que todos eles, ponto final. Eu não ignoro todos eles, não é uma coisa assim, não vou nem olhar para a concorrência. Não, eu quero entregar mais, eu quero ter mais clientes, até porque eu acredito hoje que eu trabalho mais que todo mundo. E eu tenho total certeza que o meu produto é melhor. Total certeza. Porque eu sei o que o meu time entrega, eu sei o que a gente faz lá dentro, então o que eu entrego é melhor. Uma vez eu paguei 20 e poucos mil reais para um final de semana em São Paulo, uma mentoria lá de empresários, que eu nem sei o que eu tava fazendo lá, porque tipo, a galera tinha helicóptero, e eu lá no meio, coitadinho, né, meu carrinho financiado, eu tava lá, mas foi uma das, lembra que eu falei que eu sou all-in, assim, foi uma das coisas que eu disse, cara, eu preciso investir em mim, vou pagar e vou ir nesse negócio, e o cara falou pra mim, assim, lá, foi uma provocação que pra mim valeu, 20 e poucos mil reais tô dando de graça aqui, tá? Ele disse assim, Alex, tu acredita, olha que louco, ele disse assim, o cara, puta empresário já, disse assim, Alex, tu acredita que o teu curso de inglês é o melhor da região lá onde tu tá situado? Eu falei, nossa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu sei que a gente entrega mais, ninguém se preocupa tanto com o sucesso dos alunos como nós, tal. Deles, pois é, então, todo aluno que compra do teu concorrente hoje tá comprando uma coisa pior, né? A responsabilidade é tua. Aquilo ali me bateu assim, eu falei, cara, que loucura. Foi ali que eu comecei a ser um pouco mais comercial, entende? Porque até então eu nem olhava pro comercial. Foi ali que eu pensei, cara, é verdade. Entende? Pô, se eu sei que o meu produto é melhor, por que eu não tô lutando para vender mais? Olha, é totalmente diferente da lógica do, vou vender mais para faturar mais, não. É porque, cara, se eu sei que o meu produto é melhor, eu vou me esforçar para ter mais clientes. Mas, claro, considerando que eu consiga entregar a mesma qualidade. Quando eu abri lá em Novo Hamburgo, investindo tudo que eu tinha, que eu não tinha, eu ainda ampliei meu prédio de Sapiranga em 3 andares de prédio. Também investi tudo, né? Mas por quê? Porque eu acreditava que ia virar. Pra mim já era muito mais fácil daí do que foi lá atrás, quando eu devia 20 mil e gastei 50 mil para fazer aquela minha segunda salinha. Agora eu já tava muito melhor, né? E aí também outra dica principal é não olha para ninguém que faça o que tenha menos que você. Muita gente foi lá na minha inauguração em Novo Hamburgo e falou, nossa, mas tu gastou tudo isso num prédio alugado. Pô, isso é coisa que se diga numa inauguração? Nunca diga isso se você tem um amigo que tá inaugurando alguma coisa, né? A galera falou isso pra mim. E eu acreditava naquilo que eu entregava. Tipo, não, cara, meu produto é o melhor dessa cidade. As pessoas só têm que conhecer. Elas só têm que saber que ele é o melhor. Mas quando elas tiverem experiência com o meu produto, elas vão se fidelizar. E foi isso que foi acontecendo. Mas porque eu sempre tive essa confiança. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Respondeu. Mas eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Bom, e agora uma pergunta bem complicada para os empreendedores. Meu Deus. Como tu concilia a tua vida profissional com a tua vida pessoal, especialmente nesse mundo do empreendedorismo, sem surtar ou surtando às vezes? Surtando todas as vezes, surtando todas as vezes ou não conciliando. Esse é o... Você não vai conciliar e você vai... Tem, o JJ fala, né, como é que é? Família, saúde e trabalho, né? Não inverta a ordem. Infelizmente, às vezes não tem como, a gente inverte tudo, né? Tudo uma loucura. É legal essa pergunta porque hoje eu tenho um sócio. Hoje a Jewett, de fato, não é mais só minha, né? Eu já dizia que a minha equipe era muito responsável pelo sucesso dela, mas hoje eu tenho um sócio e é um sócio, assim, que eu considero muito melhor do que eu em muita coisa. E sem esse sócio,
eu ia surtar, de verdade. E eu cheguei nesse ponto, assim, É que foi uma avalanche de coisas, né? Eu saí, por exemplo, eu terminei um casamento. Nessa avalanche toda, né? 15 anos de relacionamento, eu não consegui... Então, eu falhei miseravelmente nisso, né? Porque empreendedorismo é isso, é uma pressão, muitas vezes, muito grande. Eu não vou falar que é um mar de rosa sempre, eu vim aqui para trazer a realidade para vocês, né? Estou expondo um pouquinho da minha vida pessoal, porque chegar onde eu cheguei me custou muito. E eu errei nisso, né? Eu trabalhei demais, eu fui muito além do que eu poderia, não era nem saudável eu trabalhar tanto como eu trabalhei nesses últimos anos. E a empresa cresceu tanto a ponto de eu não conseguir mais alcançar ela. Eu lembro que eu perguntava, assim, eu tô sendo sincero com vocês, a gente tinha reuniões que eu perguntava pro meu consultor financeiro assim, a gente vai conseguir pagar as contas esse mês? Porque eu não conseguia olhar o financeiro. E muitos meses eu não olhava, ele dava risada, falou, como assim? Eu disse, não, eu não sei. Falando sério, eu não sei, eu tava nervoso porque a gente vai conseguir pagar o 13º de todo mundo, porque, meu Deus, tem muita gente aqui e a gente precisa pagar todo mundo e os benefícios e tudo mais, e as isenções e a negociação. Então eu via que eu já não tava mais conseguindo, sabe? E eu sempre me preocupei muito com o produto da empresa, tipo assim, cara, o produto tem que funcionar. Às vezes quando tu cresce muito, o desafio é esse, tu começa a se preocupar com tanta coisa, e cara, acontece tanta coisa nas nossas empresas todos os dias. Quando tu tá conseguindo realmente dedicar as tuas horas ali pra empresa crescer, ou pra avançar, ou pra... E esse sócio, inclusive que se tornou meu sócio hoje, o Ivan, que foi esse mesmo consultor que tá comigo lá desde o início, né? Então ele viu todos os passos da empresa, e de certo modo já tinha uma relação de irmandade, assim, de sociedade desde o início, né? E eu tive muita sorte dele ter aceitado o meu pedido, porque foi uma loucura, assim, né? Ele saiu... Ele é um profissional já muito experiente e, apesar de ser bem jovem, é muito experiente, tinha um enorme salário onde ele estava e tinha várias propostas de trabalho. Mas por que eu hoje tenho um sócio? Isso eu também deixo de lição, assim, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu acredito que você vai conseguir, sim, chegar mais longe, vai conseguir chegar mais rápido sozinho, porque ter sócio é complicado, você tem que fazer várias concessões, né? Só que com alguém, às vezes, a gente chega mais longe, a gente tem que... Nós temos que nos perguntar assim, será que eu vou dar conta sozinho desse peso todo? Se eu tivesse feito essa pergunta antes, talvez eu não teria sido tão all-in tantas vezes, né? Porque eu apostava tudo, então quando tu aposta tudo, Vanessa, não tem como dar errado. E aí eu tinha que fazer acontecer, né? Na época, sem ter muita equipe, sem ter dinheiro, sem ter recurso. E agora, tendo um sócio, assim, a minha vida melhorou, cara, nossa, 90%, sabe? Eu cheguei a ponto dos meus amigos nem me chamarem mais pra sair, porque não, Alex nunca pode. Nunca podia. Olha, nesses últimos 6 anos, dá pra contar nos, assim, pouquíssimos finais de semana antes de eu ter um sócio que eu tirei, que eu não trabalhei. Pouquíssimos, geralmente era quando eu tava muito doente, assim, se não, sábado, domingo, direto. Esse é o lado que muita gente não fala, né? Muito legal. Nossa, como cresceu, que legal. É sorte. Só que às vezes o peso é alto demais, sabe? E não compensa. Não compensa. Eu tava já 2023 ali, 2022, 2023, teve momentos que eu já não via mais. E olha que eu tenho um negócio que o propósito, como vocês viram, né? É muito fácil de se ver. Só que eu já não, sabe, eu já não tinha mais aquele desejo, assim, de trabalhar, de ver as coisas crescerem, ver as coisas acontecerem. Tanto que eu cheguei a chamar um consultor até para fechar Novo Hamburgo, eu pensei em fechar. E dessa conversa de fechar foi que surgiu um projeto lá que fez com que Novo Hamburgo crescesse ainda mais, e era já o Ivan que estava nesse processo. E eu vi que ele tinha várias características que eu não tinha, sabe? Ele é um cara muito mais analítico dos números. Assim, ó, me coloca para criar todo um plano de aula novo para um produto que não existe ainda de aula de conversação, eu vou fazer sorrindo. Agora me dá uma planilha financeira, eu vou morrer. Eu odeio o financeiro, eu odeio me preocupar com os números, o imposto, o cálculo, isso e aquilo. E ele já é um cara que, nossa, para isso ele, sabe, ele faz com uma mão nas costas, assim. Gestão de pessoas também. Toda a parte administrativa, na verdade. Eu, na verdade, já sou quase inútil dentro da Duits, né? Eu já sou quase, agora eu vou só vir em podcasts, vou abraçar os alunos lá, comemorar com eles. Mais ou menos isso, porque eu também, assim, eu dividi esse peso, né, hoje. E eu acho que esse é um conselho que as pessoas têm que seguir, assim, de nunca deixar que a empresa te sugue demais, né? E aí, de novo, aquela importância também. Imagina se eu não amasse a sala de aula. Eu já teria vendido a Duits, teria fechado, ia voltar para um concurso qualquer, ia fazer um concurso lá, ia passar, porque eu sei que eu tenho condições de passar, e abandonar tudo.
E eu vejo, às vezes, muitas pessoas abandonarem diante das dificuldades, ou às vezes porque não tinham aquele amor todo, ou às vezes porque realmente, assim, sucumbiam. Quanto empreendedor aí se perdeu com burnout e tudo mais, e a gente vê, né? E a jornada do empreendedor é muito solitária, muitas vezes. Né? Muita gente não entende o peso que é. Pô, ainda mais agora, dezembro, sabe? Ter que pagar o 13º de todo mundo, ter que se virar, ter que continuar vendendo e estar sempre sorrindo e estar bem, entregar o melhor pro teu cliente. O teu CNPJ não tem coração, ele não vai chorar, né? Mas tem um CPF sempre por trás ali. E eu, muitas vezes, deixei meu CPF de lado, assim. Então, o que me salvou foi a sociedade. E hoje, nossa, eu só queria ter feito isso antes, na verdade. Assim, não me arrependo nem um pouquinho. Então, hoje é muito mais fácil. Bom, Alex, então a gente também quer saber aqui quais são os planos futuros para Do It. Não posso contar. Esses eu não posso. Essa vai ficar para um próximo podcast, porque eu acho que eu quase estourei o tempo já. Não posso, gente. Tem muita coisa mudando agora, né? A sociedade começou esse ano aí, então a sociedade veio para somar, tem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Não vou falar, mas num próximo podcast, quem sabe... Deixamos por um próximo, quem sabe então. No próximo podcast eu conte, mas vai mudar muita coisa. Muita coisa vai mudar na vida. Sorte de quem é aluno hoje, viu, Vanessa? Quem é aluno hoje vai aproveitar muitas dessas mudanças aí. Mas... Legal, e agora, já indo para o fim da nossa conversa, muitos jovens empreendedores têm medo, né, de correr riscos e deviam ter mesmo, que é complicado. E de ser all-in como tu, né? Então, que conselho você daria para quem está pensando em sair da zona de conforto e seguir essa paixão e ir pro empreendedorismo? Responsabilidade, né? Assim, primeiro pensa bem, tá? Pensa bem mesmo, porque nem sempre é esse mar de rosas aí que parece ser. Hoje em dia na internet a gente pinta que ter o seu próprio negócio é demais e tudo mais. E sim, você ter uma mega corporação é incrível, mas, cara, ser uma empresa pequena é muito difícil no Brasil. Crescer é muito difícil também. Então, assim, tenha paixão em primeiro lugar por aquilo que você vai fazer, né? Quer empreender? Escolhe um ramo que hoje tu trabalharia de graça. Parece clichê isso, né? Mas é verdade, funciona. Eu daria aula de graça hoje tranquilamente. É uma coisa que não me suga, sabe? Pelo contrário, me energiza. Tá na sala de aula me dá energia. Então, escolhe isso. Outro conselho que eu já dei, que também vou recapitular os que eu já trouxe, né? Separa a tua carteira, pelo amor de Deus, do teu caixa. Esse é o erro principal. E se tu não faz isso, tu não vai longe. Eu sei que quando a gente começa a empreender, a gente vê o faturamento. Faturamento não é lucro, pelo amor de Deus, entenda isso. Parece simples, mas não é tão simples assim de aplicar. Né? Então separa isso, tenha as suas finanças muito bem organizadas sempre. Principalmente você que está começando, o cara usa o mesmo carro para o lazer dele e usa o carro dele para o trabalho. Cara, separa o custo. Tem que separar o custo da tua gasolina a trabalho e da tua gasolina fazendo o teu lazer. Né? Que mais é importante? Saiba que quanto mais a tua empresa crescer, mais serão exigidas outras competências de você. Então, hoje a competência exigida quando você está ali fazendo o operacional é uma, mas para gerir equipes, por exemplo, é totalmente outra. Então, busca se especializar também, busca aprender sobre gestão de pessoas, né? Busca atrair talentos para a tua empresa, entenda que tu vai conseguir crescer só até uma parte, mas tu vai precisar de pessoas, né? Tu precisa de pessoas, não adianta. Encontre mentores, isso é outra coisa importante, né? Encontre grupos como o CDL Jovem, como tantos outros grupos legais que existem aí, onde você vai ter pessoas para conversar, pessoas que chegaram lá. Cuida para quem tu pede conselhos, né? Peça conselhos para pessoas que realmente querem te ver prosperando, ou pessoas que já estão no nível acima. Porque muita gente às vezes é desencorajado. Ninguém que é maior do que eu nunca me desencorajou. E eu tive a sorte de conversar com grandes empresários. Todos os empresários de sucesso com quem eu tive a sorte de conversar me encorajaram. E muitos amigos, às vezes, me falavam, cara, que isso, cara? Compra uma casa pra ti, tu vai investir tudo isso na tua empresa. Não, investe em outra coisa, não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Mas, assim, acima de todas as coisas entenda que é você por você, sempre. Empreendedor é uma carreira solitária e vai ter momentos em que você vai ter que tomar decisões que só você vai poder tomar. Não adianta botar a culpa em outra pessoa, não adianta botar a culpa no mercado, a culpa no sistema, a culpa no governo, né? Não, a responsabilidade vai ser 100% tua. Você precisa estar pronto ou pronta para assumir essa responsabilidade. E muitas vezes,
outras pessoas vão depender do teu negócio. Né? Hoje a Do-It é muito mais do que só o CPF do Alex. Tem muitos CPFs que dependem do sucesso da minha empresa. Então, mas não é por isso que tem que desistir, tá? Vale a pena, é compensador, principalmente se você encontra um propósito assim que, como eu encontrei, né? E você vê que você está conseguindo entregar algo de valor para as pessoas e está vendo a diferença na vida delas. Eu acho que isso é o principal. Claro que é muito legal faturar bastante também, crescer e ter mais gente trabalhando na equipe, ver o crescimento da empresa. Eu lembro quando eu comecei a ver as mochilas da Do-It pela cidade, assim, eu falava, caraca, olha ali, meu aluno, cara, nem conheço ele, que legal. Ia na academia, via uma mochila, via alguém com a camiseta, o pessoal tirava foto e me mandava, sabe? Essa alegria, assim, eu tento não perder, sabe? É muito louco. Hoje mesmo eu tava no barbeiro, de manhã entrou um cara com a mochila da escola, eu falei, caramba, olha ali, ó, foi aluno já, que legal. Eu acho que quando você perde isso, fica muito mecânico, sabe? Eu não quero nunca transformar isso em só números, assim. Cada mochilinha daquelas ali, cara, é alguém que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer talvez um futuro novo. E vocês veem que eu vivo falando isso porque é de fato que eu penso e que eu vivo 24 horas, assim, sabe? E como eu disse antes, é muito fácil encontrar propósito. Então encontre assim como eu encontrei. Um propósito de vida, veja o valor que você pode trazer, a solução que a sua empresa pode trazer para as pessoas e a transformação que essa solução vai dar, e invista nisso. E dá certo com qualquer coisa. Eu já vi empreendedor dando certo em todos os ramos possíveis e imagináveis, então dá certo sim, é só querer. É isso aí. Muito bom. Isso aí, gente. Incrível, incrível. Muitos aprendizados aqui hoje, né? Muitos. Então, infelizmente, a gente vai encerrando aí o nosso bate-papo. Todo mundo agora muito triste aí em casa. Calma, pessoal. Quem sabe me convidem de novo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, comente aqui, tragam o Alex de volta para falar do futuro. Compartilhe com seus amigos. Senão elas nunca vão me chamar de novo, tá? Eu preciso de vocês agora, por favor. Comente nesse post, comente aqui, por favor. YouTube, né? Vai estar no YouTube? Vai estar então, no por YouTube, favor, comente. Spotify. Aqui. Comente aqui uma lição que talvez você também aprendeu, né? Ou uma lição que você quer aplicar desse podcast. Tentar chamar call to action, tentar engajar essa galera aí. Isso aí. Não, gente, foi um prazerzaço mesmo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos, em nome do CDL Jovem Sapiranga, né? Agradecemos a tua vinda aqui. Foi um bate-papo incrível e com certeza vai servir de inspiração aí pra galera que tá nos assistindo também. Obrigado. Isso aí. E sigam a Do-It nas redes sociais. @Do-It Lessons, pessoal, não esqueçam. Exatamente. Inclusive aqui no YouTube vamos deixar um comentário já para que vocês saibam qual é o nosso canal. E o CDL de Sapiranga no Instagram é CDL Jovem Sapiranga. E fiquem ligados que muito em breve nós vamos abrir as inscrições para novos membros do CDL Jovem. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. R$10 mil a taxa de inscrição ainda ou tá mais barato ainda? Vai ter promoção para os primeiros 10 inscritos, hein? Ó, não perca. Na próxima live. E se você conhece alguém que vai se inspirar com a história do Alex, não se esqueça de compartilhar esse episódio. Muito obrigada por nos acompanhar e te vemos no próximo. Até mais!